Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Me chamo Giovana Tawil e estou aqui na Casa do Bazar do Horizonte por convite da Círculo para fazer mais uma aula de costura junto com você. Para quem não me conhece, está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente sempre tem umas aulas aqui com esse patrocínio delicioso da Círculo, nesta casa que a gente tanto admira e gosta. Sejam todos muito bem-vindos nesta aula deliciosa que a gente vai ter hoje. Espero que vocês participem, compartilhem essa aula para que mais pessoas possam assistir e também aproveite, porque compartilhando fica na sua linha do tempo, fazendo com que você tenha facilidade para encontrar essa aula posteriormente para assistir e pegar todos os detalhes. Sejam todos muito bem-vindos nesta aula de hoje. Bom, mais uma vez a gente vai fazer uma evolução da costura. Para você que estava aqui na semana passada, deixa aqui, eu estava na semana passada, vou adorar saber que você assistiu minha aula semana passada. Bom, naquela semana a gente fez essa bolsa aqui, olha só que bacana. Fizemos a construção dessa bolsa toda em técnica bastante simples, mas a gente aprendeu a colocar vivo, a gente até aprendeu a colocar fole, então a gente fez essa bolsa. Nessa semana, a gente vai ter uma evolução desse passo, uma diferença desse passo e a gente vai acrescentar um zíper. Mas nós não vamos fazer desta forma, a gente não vai fazer com fole, a gente vai fazer uma bolsa sem o fole, só que com um vivo só. Semana passada a gente usou o vivo na frente, nas costas e o fole. Nessa semana a gente vai colocar um único vivo e vai acrescentar também o zíper e vamos fazer uma bolsinha transversal. Aproveitei ainda para trazer uma coisa que eu venho pensando faz tempo, que eu coloquei duas alças prontas, eu coloquei uma de 3 e uma de 4, costurando uma sobre a outra. Claro que fica bem grossa, tá bom? Mas fica bem elegante, bem legal. E fiz uma bolsa transversal, fiz uma alça transversal com ela, dando esse charme aqui, ó, de tons, porque nós estamos usando esse tecido aqui, olha que delícia de tecido. Então ele tem todos os nuances aqui, ó, ele tem um cinza queimado, um cinza meio concreto, né? Um pouquinho de preto, uns tons de preto, e aí a gente vai usar o vivo no tom de preto também. Para quem não acompanhou a aula semana passada, como é que a gente faz isso aqui? A gente vai pegar o corpo da nossa bolsa. O corpo dela, eu defini que foi 31,5 por causa de uma régua que eu tenho aqui, mas pode ser com 30, tá? 30 por 25, 30 por 25. Isso você vai primeiro cortar, fazer o quilt, depois refilar na medida que você quer. Aproveite depois de fazer o quilt, faça uma costura na beiradinha e quem tem máquina doméstica na mão, faça um zigue-zague, ajuda bastante na próxima etapa. Depois que você fizer desse jeito aqui, ó, você vai colocar aqui eu já adiantei, mas a gente vai aprender a fazer. Aí eu coloquei o zíper e já rebati, tá bom? O forro da mesma medida. Então, ó, 30 por 25, manta, forro, e eu também uso entretela, só para deixar um pouquinho mais firme. Mas você pode ou não usar entretela, tá bom? Depende do quanto a sua máquina aguenta essa costura. Então, aqui eu uso manta, tecido, manta e entretela. Fiz um quilt bem aleatório, usei umas ondas para fazer uma harmonia aí com essas folhinhas, tá? E coloquei o zíper. Esse zíper a gente corta eles com 35 centímetros para dar aquela margem de segurança, para facilitar a nossa vida na hora de colocar o cursor. Aí eu coloquei, então, fiz duas medidas, ó, duas medidas iguais, tá legal? Aí eu tirei a medida dessa volta aqui, ó. No meu deu 76 centímetros. Então lá na descrição eu coloquei que você cortasse com 80. Oi, Elaine, tudo bom? Eu sugeri que você cortasse com 80, para ficar mais fácil. E cortei então uma tirinha de tecido de 3 centímetros de largura por 80. E peguei um vivo, um espaguete. Para quem não conhece o que é espaguete, é esse aqui, ó. O espaguete é esse trocinho aqui, ó. Tá? É para fazer o vivo. Vivo é quando a gente já tem aquela linguetinha para prender. Existem os vivos de plástico e existem vivos também que são de camurça, que a gente encontra no mercado já pronto. Mas aqui no nosso caso a gente vai fazer o nosso vivo. Então,
corta um tecidinho de 3 centímetros, encapa, e nessa aula da semana passada eu também ensinei a fazer, tá legal? Vamos fazer um pique na ponta, eu arredondei esse cantinho aqui, ó. Nessa bolsa você pode arredondar com o que tiver, com pires, copo, com o que você tiver, porque é diferente da outra que tinha um canal específico. Essa aqui você tá livre para criar, tá? Aí você vai então arredondar e fazer a costura. Essa costura eu tô usando um pezinho calcador de zíper para que ele fique bem justinho, ó, para que ele fique bem preso lá na ponta. E depois que eu terminei, eu também fiz uma costura aqui, ó, em toda a volta para tombar tudo isso aqui e essas linguetinhas em que eu fiz as aberturas não virem pra cima. E na hora que a gente termina, fica feio que aparece aquele tecidinho, tá? Então, a nossa alça de 1,5 m pronta. Fiz 2 suportes de alça, ó, que você pode fazer tanto só no tecido, quanto aí você põe o mosquetão aqui direto no tecido, ou colocar uma argolinha. Como a bolsa tá muito simples, não tem detalhes nenhum, não tem bolso, não tem nada, eu resolvi colocar uma argolinha só pra dar um charminho a mais no visual da bolsa. Mas você pode deixar sem, se você resolver colocar um bolso frontal, já tá uma evolução aí da costura, já dá pra colocar um bolso frontal. Claro que a gente tá numa aula ao vivo também, isso dá uma encurtada de tempo, não é? Então, com o fato da gente ter um tempo mais curto, não dava para acrescentar tanta informação, como colocar bolso e etc. Vou dar uma lidinha rapidinha. Oi, Beth, tudo bem? Bom dia, moro em Juiz de Fora, Cirlei. A Marilda tá aqui, a Rosemary, a Elaine, cheia de paz e alegria para todos vocês. Obrigada, Cirlei, para você também. A Jacira, bom dia, eu estava na aula passada. Ah, Jacira, olha que legal. A gente vai fazer uma evolução então aqui, Jacira. Você vai ver muita coisa que a gente fez na aula passada. A gente vai ver aí um processo muito parecido com o que a gente construiu. Lembra que eu disse... Lembra não, eu sempre digo isso. Que a gente tem, no processo de costura, a gente vai tendo uma... Eu tô meio gripadinho. A gente vai tendo um processo aí de... Diria que quando você aprende a escrever, todas as palavras usam as mesmas letras, ok? Quando a gente aprende a contar, todas as contas são usadas com os mesmos números. Quando a gente aprende a costurar, tudo usa muito o mesmo princípio, porque a gente vai construir uma bolsa. Diferente de roupa, que quando a gente aprende, sabe que gancho, cavalo... Gancho, cavalo é a mesma coisa, né? Que o gancho, a barra, a alça, a lateral, tudo tem meio cos, tem tudo meio que a mesma cava, né? Tem tudo a mesma linguagem. Na costura, na costura aqui no caso das bolsas e acessórios, elas têm meio que uma mesma linguagem, né? E aí a gente vai, então, evoluindo nesse prazo, tá? Vamos lá, então, ó. A gente vai... Eu vou debruçar vocês aqui rapidinho, pra vocês darem uma olhadinha na construção, então, ó. Aí eu apliquei o meu zíper. Eu sempre faço isso, tá? Eu faço uma costura bem na beiradinha. Agora eu vou fazer uma segunda costura aqui, ó. Bem junto à cremalheira. Quero ela bem... Eu gosto dela bem justinha. Fiz uma segunda costura aqui, ó. Deixa o zíper bem junto, porque eu não gosto daquele zíper sambando, tá? Aí eu vou vir com o meu forrinho. Vou colocar o meu forrinho direito com direito. E quando a gente vai colocar o forro, eu gosto de colocar o forro que anda mais voltado para a máquina, tá? Então, a primeira costura aqui, ó, eu vou fazer ele olhando para a máquina. Checar se... Opa, deu tudo certo. Aí eu faço a primeira costura bem na beiradinha. Agora sim, ó, eu venho com uma segunda costura junto à cremalheira. De novo, igual o outro, tá? Deixa eu só vir aqui. Beleza. Ó, conferi tudo certinho aqui.
Esse bolsinho é opcional, tá? Você pode ou não colocá-lo. Agora a gente vai tombar isso aqui bem tombadinho aqui, ó, sabe? Com esses 3 dedos você empurra e com a pinça a gente segura o zíper, ó. A pinça é essa e esses aqui a gente empurra, a gente faz esse movimento. E libera então espaço para ser colocado. Você também pode, ó, se você quiser, vir com um alfinete e fazer com que ele fique desse jeito, ó. A gente prende ele lá embaixo, aí a gente vai fazer com que ele fique certinho. Não faça aquela barriga aqui, né? Sabe aquela barriga que vai ficar estragando a nossa peça? Muito bom. Também pode passar, né? Você também pode ir na máquina, no ferro, e passar se você quiser. Aqui que eu falo que a gente empurra com esses dedos aqui, ó, e com a pinça a gente segura, sabe? O zíper. Toda vez que a gente precisa arrumar, a gente vai sentindo aqui, ó. Conforme eu for fazendo isso aqui, eu vou empurrando a parte de baixo, o forrinho. E aí eu tenho aqui um movimento perfeito, tá? Olha lá, sem barriga, cadê? Sem barriguinha aqui, ó, fica bem justinho. Aí a gente já pode soltar esse alfinete aqui. Gente, essa parte aqui, ó, ela tá prontinha, tá? Vamos aproveitar se vocês tiverem dúvidas. Então, ó, na semana passada a gente aprendeu a colocar esse vivo e aí a gente vai usar o mesmo princípio, tá? Coloquei o vivo, fiz uma costura bem na beiradinha, agora eu pus o zíper, tombei como vocês viram e já apliquei meu forrinho. Aqui eu fiz um bolsinho. Esse bolsinho tem aqui, ó, 30 centímetros, não, tem um pouquinho mais, peraí. Eu cortei tudo que tinha, ó, ele teve 19 por 34, tá? Então eu cortei, ó, 19 aqui e um tecidinho de 34. Pus um pedacinho de entretela aqui dentro, só metade, tá? Com 17. E dobrei, desvirei, pesponto a boca e depois eu tenho um bolso bem bacana, porque é uma bolsa que vai ficar grande, né? Uma bolsa que vai até ficar profunda na bolsa, no nosso corpo, tá? Pô, ficou legal essa bolsa, né? Agora a gente vai com as duas partes, olha que delícia, né? Com as duas partes, a gente vai então passar o nosso zíper, tá? Deixa eu só checar aqui qual é a parte que vai ficar de frente. Eu gosto de fazer isso. E vamos pegar o meu cursor. Como é que a gente coloca o cursor numa peça, não é? O cursor... Isso aqui é uma cremalheira, eu sempre falo isso. A cremalheira, ele é tipo uma engrenagem, né? E aí ele vai encaixar uma na outra. A gente tem que encaixar uma na outra e puxar, como se fosse são dentinhos, sabe? Engrenagem de relógio. É isso que a gente tem que pensar quando a gente vai colocar Peraí que tá meio tortinho e eu não quero. Aí. Ó, espacei tudo. Olha que bacana, gente. Quem é que tá... o tecido é bacana, né? Muito depende, Elaine, tudo da combinação que a gente faz também com os acessórios, com as outras tons, né? É muito legal a gente se preocupar com isso. Bueno. Ó, usei um cursor também que vai dar uma graça, tá? Aí, gente, diferente da semana passada, a gente precisou colocar o fole. E ela ficaria linda com fole. Vamos combinar que essa bolsa ficaria maravilhosa com fole, tá? Mas eu não coloquei o fole aqui. Daqui ficaria um fole muito bonito, colocando o fole aqui na volta. Ia ficar realmente bacana, tá? Mas aí eu quis simplificar um pouco aqui o trabalho para vocês. Então, eu não coloquei o fole para quem tá começando agora. Quem já tá aqui de carteirinha, já sabe, acrescenta aí um fole na sua peça, acrescenta um bolso na frente, que é muito, muito legal, tá bom? Ó, vou marcar 2 centímetros, tá? 2 centímetros aqui.
e do outro lado também, com a base do zíper, tá? O zíper para baixo, 2 centímetros, e vou colocar, então, o meu suporte da alça. Vou colocar o meu suporte da alça, 2 centímetros para baixo. Já vou vir aqui costurar, e aí vocês já vão me acompanhar aqui. Então, 2 centímetros para baixo, e vou fazer uma costura. Sabe, as aulas gratuitas, elas são muito legais para que vocês possam aprender técnicas, aprender esses detalhes. Depois, a gente vai evoluindo, fazendo outros trabalhos, tendo outras ideias mais avançadas, né, sobre cada peça, tá? Agora, gente, ó. Oi, Marley, tudo bom? Marley já é costureira, né? Que eu tava falando agora, acho que não sei se chegou agora, Marli, mas essa bolsa aqui com fole, com outros detalhes, ficaria lindo, lindo, lindo. Bom, então, semana passada a gente colocou zíper, como a gente colocou fole, o fole é aquela lateral, eu precisei fazer uma frente, as costas, os dois com vivo, tá? E apliquei o fole. Aqui eu tô usando um vivo só, porque é só para decoração, nem tem muito fim de estrutura. Ele tem o objetivo dele é decoração. Mas se você fosse evoluir nessa peça e colocasse um fole aqui na lateral, ela ia ficar um chuchu, tá? Agora fica mais fácil ainda, porque a gente só tem que bater isso aqui. Então a gente vai encontrar uma na outra, fica mais fácil, então... É mais fácil do que a bolsa da semana passada, se você quer saber. E vamos, então, encontrar todas as costurinhas aqui, ó. Né? Essas aqui, principalmente, tá? Aqui, como é que chama? O zíper, tá? A gente vai encontrar o zíper... Ai, costurei o forro junto. Agora que eu preciso desmanchar aqui. Na hora que eu fui colocar o suporte da alça... Eu costurei o forrinho, não pode. Agora tem que costurar o suporte da alça de novo, senão ele vai soltar. Pera aí, rapidão. Pronto. Aí aqui. Pronto. Lembra que semana passada a gente tinha um fole aqui, todo um canal. Agora, ó, a gente só vai, então, fazer essa costura, esse fechamento aqui. A gente vai vir fazer esse fechamento e vai até a outra ponta, deixando essa abertura aqui para desvirar. Vou usar, então, o meu pé de zíper. Só que eu tô usando um pé de zíper bem justo. Ele fica mais parecido com o da máquina doméstica, esse pé de zíper aqui. Aí eu vou ter aquela costura bem junto ao meu vivo, ao meu espaguetinho, sabe? O que fica bem bonito, fica bem elegante. Lembra que semana passada eu disse, a gente tem nesse lado uma linha base, que foi a costura do nosso primeiro espaguete, Agora a gente vai usar essa linha base para fazer a costura e depois a gente faz toda a volta com o reforço. A gente joga todo mundo para lá e a primeira ideia é vir fazendo essa costura aqui. Então a gente vai passar primeiro isso. Vou encostar o meu zíper bem no meu espaguete.
e vou costurar. Então, essa bolsa, diferente do da semana passada, em que eu preciso ter mais medidas e as medidas precisam estar mais precisas, essa eu tenho menos detalhe com as medidas, sabe? Eu tenho menos preocupação com as medidas, sabe? É mais tranquilo. Vou vir e vou continuar aqui, ó, até lá embaixo. Vou virar e vou fazer a mesma coisa. Encontro no outro e vou até lá embaixo. Agora, eu preciso checar como é que ficou essa costura, né? Para poder fazer, pra desvirar direitinho, eu preciso checar essa costura. Mas antes de checar essa costura, eu consigo perceber algumas coisinhas aqui. Então, eu vou, de novo, jogar pra cá, achar o meu vivo e vou fazer uma costura. Bom, vamos desvirar. Vamos abrir. Agora não tem jeito, a gente tem que dar uma olhadinha pra ver como é que ela ficou lá dentro, não tem jeito. E aí, pra saber se ficou bom ou não, só desvirando. Acontece da gente ter que voltar e tornar a colocar ao vivo. Mas esse lado aqui a gente não vai cantar vitória, né? Vamos esperar. Coloquei pra esse lado. Coloquei pra essa ponta. Taranana. Ok pra essa ponta. Ok pra todas as pontas. Deu super certinho. Eu não fiz pique, tá? Se você quiser fazer lá dentro, até pode. Mas eu achei que queria ter aquele volume pra dar uma engordadinha. Queria. Vou colocar... Esse forrinho a gente tem que fechar, tá? Uma costurinha reta. Gente, fica um porta-tablet, porta-documento, muito legal. E aí ficaria também, ó, uma bolsa. Aqui dá pra colocar um bolso. Fica bem bonito. Tá. Venho com a minha alça. Vou mostrar, deixa eu... Puxada aqui. Claro que ela tá... Pra mim, ela teria que ficar mais baixa do que isso. Mas olha só que bacana que ficou. Uma bolsa bem slim, né? Bem fininha.
tá? Se você colocar mais coisas aqui, se você colocar um fole, ela ficaria bem bonita também. Uma bolsa que ficou bem justinha, assim, pra colocar... Só que ela ficou grande ao mesmo tempo, tá até gordinha, né? Então cabe até bastante coisa. Se você fizer uma carteira, que eu já ensinei aqui também, ficaria muito, muito lindinha. E aí, o que acharam dessa aula? Me digam. Eu não li nenhum comentário hoje. E aí, olha que bacana que ficou. Gostei muito dessa combinação de cores, dessa carinha meio inverno ainda, outonal, né? Deixa eu dar uma lidinha nos comentários aqui para ver se tem alguma coisa que vocês me perguntaram que eu não respondi. A Marli que chegou. A Ilane falou do tecido. Acho que eu li todos os comentários que estavam aqui. Bom, meninas, a aula de hoje foi essa. Olha que vapt-vupt, como diz, não é? Ficou pequenininha a aula, ficou justinha, porque a gente já havia aprendido algumas técnicas e eu também trouxe aí uma evolução para vocês, daí de como aplicar ao vivo, como até colocar o viés. Mas eu ainda não esqueci daquela aula não, tá, Marley? A gente tá ainda devendo aquela aula de fazer o zíper borboleta, tá? A Cirlei falou que ficou lindo. Nas próximas aulas terá peças de Natal? Sim, Elaine, já vou começar a fazer peças de Natal já, tá bom? Já na televisão vou com peça de Natal e acho que aqui no Bazar Horizonte eu vou conversar com a turma lá se eles já querem pecinha de Natal. E aproveita e me diga aí o que você quer aprender de peça de Natal. Coisas de cozinha, acessórios, não sei, preciso de algumas sugestões aí. Já fiz tantas peças, né? Fiz cachepô, porta-panetone, cesta. Obrigada, Neisa, muito obrigada, viu? Eu já fiz tantas pecinhas... Mas se vocês quiserem me dar alguma sugestão de peça de Natal, eu vou gostar bastante. Pela aula cheia de dicas valiosas, maravilhosas, amei. Que Deus abençoe grandemente sua vida e sua família. Um beijo para todos vocês, especial para você aí, mas para todas nós, né, que estamos aqui compartilhando esse momento delicioso, né, dessas aulas que me faz tão bem também. Tá bom? Então pode deixar sugestões, vai lá no meu Instagram, que é Giovana Tawil. E coloca lá, gente, o que vocês querem ver de Natal, se vocês tiverem alguma sugestão especial que eu ainda não tenha feito, ou que eu já até tenha feito, mas que vocês queiram rever, sempre é muito legal, tá bom? Tem tapetinho, tem tem decoração de lavabo, tem batimão, e aí depois tem pano de prato, jogo americano, mesinha, toalha, tem muita coisa para ser feita, não é? Um beijo no coração de vocês, porta-travessa, tá aí. Então trazemos... Fechou, Marley? Vou fazer um porta-travessa com tema de Natal para a próxima aula, tá legal? Já vou pensar nela aqui hoje mesmo, que aí já fico garantido que na próxima aula a gente vai ter aí um porta-travessa, tá bom? Um beijo no coração de vocês e muito obrigada e até a próxima aula, se Deus quiser. Ele há de querer. Tchau, fui!